Muito bom dia, presidente. Hoje é um dia muito importante para esse vereador, eu diria para nós colegas vereadores e a população caxiense, pois vou tratar aqui de uma pauta de extrema importância. Chama-se Vila Sapo Serrano, mas vamos dizer Vila dos Anjos, do qual em 2012 faleceu ali 3 crianças naquele trágico incêndio. Eu até fiz algumas anotações para que depois a TV Câmara possa dar bastante ênfase às imagens no telão. Ontem, não me manifestei na apresentação dos projetos, pois deixei para os demais colegas vereadores tirarem as suas dúvidas. Porque conheço o problema daquelas famílias que desde 2008 foi aberto inquérito por ser de interesse público. Como líder comunitário, acompanho, cobro, porque fui assessor e agora vereador de Caxias do Sul. Friso que como líder comunitário e como agora vereador, sempre fui muito ferrenho, cobrando. E nesta atividade nobre, do qual o Executivo está elaborando e fazendo, são 40 famílias que residem ao entorno do valão, que serão realocadas, retiradas, e esta área é bacia de captação, que envolve parte ambiental e que será implantado saneamento básico nesta área, conforme o andamento do processo. Agora eu peço que a minha assessoria possa exibir no telão um vídeo de 2021, do último incêndio. Vocês imaginem o desespero dessas famílias. Neste local reside 80 famílias. Então aí nesse incêndio foi queimada aí, destruída 3 casas e 15 famílias desabrigadas. Inclusive, neste incêndio, na época o secretário Giovanni ocupava a pasta na habitação, ele me ligou durante a noite, vereador, dá uma atenção especial lá, porque eu não estou em Caxias do Sul. E de imediato me desloquei para esse local, liguei para o prefeito Adiló, para a chefe de governo, a Grégora, a AFAS, Secretaria de Obras, todos os setores envolventes para que estivessem lá presentes nesse ato de tamanha tragédia. Então, sempre muito presente junto da comunidade, não somente como vereador, mas como cidadão e como líder comunitário. E eu não posso... Declaração de líder. Eu não posso deixar de fazer alguns agradecimentos, que são pessoas diversas, inclusive, que de fato estão sempre preocupadas com estas causas de tamanha importância. Porque no momento que eu fiz a ligação, o prefeito Adiló me atendeu e disse: o que precisar, o executivo estará lá presente. Prefeito Adiló, secretário Solete, o secretário, que na época era o secretário João Luiz, o seu Osório, assistente social, toda a equipe da FAS, o secretário da Habitação hoje, em exercício, Volmir Mosquen, o secretário da Habitação hoje e diretor Wagner Petrini, a equipe da Codeca, o secretário Giovanni do urbanismo hoje,
o Samay, que é hoje o presidente, é o Melete e o Ângelo. Pessoas que de fato estão enganjadas e preocupadas com esta causa. São pessoas que de fato assumem uma responsabilidade do qual gestões passadas, prefeitos que já passaram, não deram a devida importância. Agora eu quero que a TV Câmara dê bastante ênfase às imagens que estão passando. Eu quero que comece lá em 2012. Em 2012, aí são imagens de incêndio, aonde que de fato 20 casas foram destruídas. E eu estive lá presente, aonde que 13 irmãos, e eu pude presenciar uma imagem que eu não gostaria que ninguém aqui de vocês pudessem visualizar, que é o irmão maior e os 2 irmãos menores, ele no meio, com as mãos estiadas, porque ele morreu na tentativa de proteger os irmãos. Só ali a estrutura, o esqueletinho daqueles anjos. Então, coloque-se no lugar, porque nem todo cidadão tem o privilégio de ter uma estrutura, um lar, uma família, porque isso aqui é falta do quê? Políticas públicas. Se tivesse políticas públicas, se fosse lá no início sanado, não existiria este problema e essas fatalidades. Uma parte, vereador. Então, estas 40 famílias, do qual esse projeto irá vir à votação e discutido na próxima semana, irão residir lá no bairro Jardim Oriental. E as outras 40 famílias serão num segundo planejamento. Então, você imagina, essas 40 famílias, você faz um cálculo. Representa aproximadamente 200 pessoas. Porque, geralmente, é o casal e mais 2, 3 ou 4 filhos. Então, são 200 pessoas que serão realocadas lá para o bairro Jardim Oriental. Terrenos planos, luz, água, área de lazer, saneamento básico. Serão implantadas casas populares de luxo, do qual serão apresentadas na próxima semana. Então, essas ações envolvem vidas, qualidade de vida. Então, serão investidos neste processo aproximadamente 7 milhões. 7 milhões. Hoje, se deram um incêndio, não tem acesso a corpo de bombeiro. É outra tragédia. Inclusive, no incêndio de 2012, morreu essas 3 crianças porque não tinha acesso do corpo de bombeiro. Não tinha acesso. Hoje é inviável essa situação que existe. E friso, e irei frisar muitas vezes que no meu gabinete, junto da minha assessoria, tem início, meio e fim o nosso trabalho. Friso, início, meio e fim. E nós estamos chegando no fim. O projeto, do qual então vem na próxima semana, já de antemão, eu peço aqui aos demais colegas vereadores um grande poder de reflexão, para que de fato votem a favor. Votem a favor para que essas famílias possam ter dignidade. Eu peço a declaração de líder. Em declaração de líder, a bancada do PSD segue na tribuna vereador Juliano Valim. Uma parte. Exato. Agora eu peço que a minha assessoria... está ali já. 2021. 2021, quando assumi aqui como vereador, esse vereador fez um processo administrativo 25 de 1 de 2021, às 14h59. Eu fui lá na Vila Sapo, aonde que tenho aqui as fotos mostrando, na época o Juliano nem barba tinha,
na época, mostrando a situação, e eu me comprometi com aquelas famílias que iria, sim, atrás, iria cobrar, dentro das devidas legalidades. Aqui tem o parecer do SAMAI, porque o Executivo, SAMAI, Secretaria de Obras, quem acompanha minhas redes sociais sabe que eu sempre divulgo. Muitas escadas eu subi, muitas reuniões eu participei. Eu e o Beto cansemos, e muitas vezes de discussões ferrenhas. Quando serão tomadas atitudes? E sempre o prefeito disse, temos que ter calma, Juliano, porque envolve parte burocrática, envolve outras instâncias, é meio ambiente, é Secretaria de Obras, é um conjunto, é um trabalho em equipe. Então aqui tem pareceres do SAMAI, tem da habitação, lá de 2021, quando abriu o processo. Enfim, tem de várias secretarias do qual este vereador foi atrás. Agora ali também tem as imagens, que é de 2021, lá no Valo, onde você mostra ali, ó, ali tem aquele cano de aproximadamente 1 metro, é onde que geralmente, com dias de chuva, ele acaba não vencendo e acaba alagando. Próximas imagens. Aí é na época que eu abri o protocolo em 2021, e nesse ano eu mobilizei todos os secretários, diretores, Secretaria do Meio Ambiente, CODECA, prefeito, e fizemos uma mega reunião bem aonde que houve o incêndio, aonde que faleceu aquelas crianças. 2023, aí, ó, esta noite eu estava lá, liguei para o secretário Petrini, junto dos moradores, liguei para o prefeito Adiló, liguei para a habitação e o prefeito garantiu, e o secretário Petrini, no dia seguinte estaremos lá. E o secretário João Weza, no mesmo dia, ele estava de madrugada com o secretário Petrini lá comigo. E no dia seguinte, no sábado, o prefeito estava lá comigo. E ele disse, vereador Juliano, temos sim que tomar providências e é para ontem. Porque imagina você não poder sair da sua residência. Porque não tem como. A 2 metros de altura, a água ela acaba subindo. E nesse dia, foi aonde que, de fato, o Serrano começa a ter rumos positivos, rumos de uma agilidade mais avançada, aonde que teve uma repercussão, inclusive, não só em nível regional, em nível de cidade, mas em nível de estado, porque essa longa história da Vila Sapo, hoje como conhecida, porque se tu falar em Área Verde, ninguém sabe. Hoje é Vila Sapo. Depois vamos transformar num outro nome, do qual hoje, através do meu assessor Beto, a gente até... Vila Sapo Serrano, mas por que não Vila dos Anjos? Porque aí são 3 anjos que faleceram. Em 2012 teve repercussão nacional. Passou na Rede Globo essa tragédia em Caxias do Sul. Olha que destaque negativo para o segundo maior polo metal mecânico do país. E agora, depois de pronto, dessas famílias estabelecidas em qualidade de vida, aí que nós temos que dar repercussão. Porque nessa gestão está saindo do papel e se tornando realidade. Porque não podemos esquecer, gestões passadas não tiveram a mesma preocupação. Aí mostra, em 2021, uma reunião com o prefeito, lá na área, após o incêndio que destruiu 3 casas durante a madrugada, onde que diversas reuniões ali, ó, na habitação, com a Grégora, com o secretário Giovanni, sempre em conjunto, acompanhando as famílias, porque fazer protocolo é muito simples. Agora tu ir junto, acompanhar cobranças, articulações, mostrar, levar lá a ver na prática,
ver resultados e ver o comprometimento, pessoas sérias que de fato falaram: Juliano, nós estamos contigo, nós estamos com aquelas lideranças comunitárias, nós estamos com aquela comunidade. Nós não podemos esquecer aquela região, porque é algo muito preocupante. E após os últimos alagamentos de 2020, final de 2022, de 2023 e agora 2024, o secretário Petrini se comprometeu comigo e com o prefeito Agiló e fomos lá fazer o recadastramento. Onde que ontem, aqui na nossa conversa que a gente teve aqui, na apresentação dos projetos, teve comentários de pessoas que não têm interesse em sair daquela região. Me causa até um pouco de estranheza, porque todos foram ali e assinaram o recadastramento. Então, a gente tem que analisar muito bem o contexto para a gente não virar algo politicagem, porque agora é algo positivo. Quem que não quer sair de um lugar desagradável e ir para um lado positivo? Quem que não quer morar numa casa com dignidade? Tu vai deixar de ficar num barraco lá onde que as pessoas me ligam no meu telefone? Porque essa reunião fui eu que organizei. Eu fui casa a casa, falei com morador. Este vereador, Juliano Valim. Agora a minha assessoria vai exibir um vídeo ali junto com o secretário Petrini, por gentileza. Hoje, uma data... Um pouquinho de volume. Serrano, o início de um grande passo. Eu acho que vamos iniciar do zero ali o vídeo, se puder a TV Câmara nos auxiliar para a gente poder dar um pouquinho mais de... Hoje, uma data histórica aqui no bairro Serrano, o início de um grande passo. E eu tenho orgulho de poder estar ao lado do secretário da Habitação, Wagner Petrini, um grande parceiro, uma pessoa que cumpre com a palavra. E hoje, as pessoas que hoje aqui no bairro Serrano é considerado como Vila Sapo, essas pessoas vão começar agora a ter dignidade e a sua moradia, a sua casa própria. Secretário, o que o senhor tem a me dizer dessa grande conquista que o senhor está fazendo parte dessa história aqui em Caxias do Sul? Boa tarde a todos. Primeiramente, te parabenizar a Valim pelo trabalho, por essa iniciativa. Por sexta-feira, ainda à noite, quando deu o transtorno, o senhor esteve aqui junto com a comunidade e me ligou, e naquele momento de segunda-feira, à 1h30, nós estaremos aqui. E no sábado a gente fez uma vistoria e, por determinação do prefeito Agiló, a gente está aqui hoje, então, com boa parte da equipe da habitação, cadastrando todas essas famílias. E a partir de hoje, então, começa uma força-tarefa para a gente dar dignidade para essas famílias. Remoção e decreto de utilidade pública aqui na área, que a gente consiga aí o bem-estar e atender essa demanda, que é uma demanda antiga aqui da Vila Sapo, aqui no Serrano. Só tenho a agradecer, então, ao executivo, o prefeito Agiló, que no sábado, como disse o nosso secretário Wagner Petrini, estivemos aqui todos em conjunto, parceiros, e agora vai sair do papel e se tornar realidade. Mais uma vez, um forte abraço, secretário. Tamo junto. Isso aí. Isso aí. Então, mostra o trabalho sério que esse vereador faz, um trabalho com responsabilidade. O que pediu a parte, por gentileza? Obrigado. Parabéns, nobre colega vereador Juliano Valim, parabéns ao prefeito Agiló. Já não era sem tempo e agora, nesse momento, nós estamos, então, retirando essas famílias daquele local. 31 de agosto de 2012, vereador. 23h30, mais ou menos, eu recebi o chamado no Corpo de Bombeiros. Era eu o comandante daquela equipe de guarnição. Triste, né? Quando cheguei, era uma bola de fogo já. Quando nós avistamos de cima do morro lá, descendo em direção à Vila Sapo, era uma bola de fogo. Combatemos aquele incêndio e mais de 7 viaturas, com o apoio da Marco Polo, do SAMAI, que também disponibilizaram viaturas para aquele grande incêndio, onde fatalmente perdemos 3 anjos, 3 crianças, como o senhor relatou. Fui eu que encontrei as 3 crianças. Aí, ó, prova viva. Então, aqui é um trabalho sério. Mostra aqui, colega vereador aqui, afirmando
E tenho orgulho, não sabia que você era o senhor que de fato fez essa parte aí. Então... Eu comandava aquela equipe de guarnição e quando chegamos já não tinha mais praticamente o que fazer. Combatemos o incêndio, era vento para um lado, quando a gente estava terminando o incêndio de um lado, o vento tocava para o outro, queimando, consumindo aquelas 20 casas. E não encontrávamos as crianças. Foi quando eu encontrei elas ali, de fato, justamente como o senhor relatou, já encerro, como o senhor relatou, o jovem mais velho no meio das duas crianças e quase que não identificávamos, porque era tudo cinza. Exatamente. Era tudo cinza. Então, parabéns para o senhor, para o secretário Wagner Petrini e para o prefeito Odiló, que dessa vez agora acolheu esse pedido e vamos tirar essas famílias daquelas casas lá para que não ocorra novamente. Lá não tem acesso, de fato, a viatura nenhuma de bombeiro. Exatamente. Agradeço suas considerações e... Era isso. Chega a ser emocionante, né? Porque é só quem presencia de fato para, de fato, ver que não é brincadeira. Meu muito obrigado, então, presidenta. Obrigado a todos aí que nos prestigiaram aí pela TV Câmara. E mais uma vez eu friso, trabalho sério e com eficiência e com responsabilidade.